Boa tarde a todos. É com grande alegria que a Academia Mineira de Letras, sob a presidência sempre firme e serena da confreira acadêmica Elizabeth Renoc presente, abre mais esta sessão da sua Universidade Livre. Desta vez dedicada à memória de um dos acadêmicos que mais marcou a vida desta casa, pelo seu ecletismo, pelo seu brilho, pelo seu talento, pela sua capacidade de atuar na cultura de Minas Gerais e, sobretudo, pela sua capacidade de formar e influenciar as novas gerações que com ele vinham se aconselhar. João Etienne Arregui, filho. Temos a grata satisfação de ter conosco aqui hoje para falar sobre Etienne, para reverenciar a sua memória, a sua sobrinha, jornalista Clara Arregui, que muito nos honra e alegra com a sua presença. Nós temos muitas saudades aqui em Belo Horizonte da presença de Clara Arregui, que militou na imprensa da cidade por tanto tempo, até o momento em que optou por se transferir para Brasília. Mas Clara é mineira de Belo Horizonte, é jornalista, escritora, atuou como profissional da imprensa no jornal Estado de Minas, em várias editorias. Depois trabalhou também no Correio Brasiliense, foi editora de cultura naquele jornal. Em 2005 publicou seu primeiro romance, Segunda Divisão. Também escreveu o livro Fafiche, da coleção editada pelo querido amigo José Eduardo Gonçalves, A Cidade de Cada Um. Ela contou a história da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, participou da coletânea Todas as Gerações, o Conto Brasiliense Contemporâneo. Em 2010, lançou o volume de crônicas Catraca Inoperante, o romance Rádio Beatles, e hoje trabalha como editora. Que bom que temos bons editores no Brasil, e revisora. Antes de passar a palavra a Clara, eu queria agradecer muito a presença de todos, da presidente Elizabeth Renoc, do acadêmico Olavo Romano, dos familiares, amigos e admiradores como eu de João Etienne, e tomo a liberdade já de convidá-los todos para a nossa programação da semana que vem, que vai ser intensa. Na terça-feira haverá uma sessão, no dia 27, haverá uma sessão em homenagem ao centenário do professor gramático Celso Cunha, com a presença de sua filha, vinda do Rio de Janeiro, Silene da Cunha, professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesta sessão falarão os professores Letícia Malar, Ângela Vaz Leão e Maria Inês Marreco, e a própria professora Silene da Cunha. No dia 28, aqui estará o acadêmico economista Edmar Baixa, não para falar de economia, mas para falar de seus tios, Alaide Lisboa, Henriqueta Lisboa, José Carlos Lisboa, e o professor Lourenço, marido da professora Alaide. No dia 29, um amigo de Clara, Edmilson Caminha, de Brasília, falará sobre Pedro Nave e o seu mergulho na alma humana. Então, é uma semana bastante intensa. Convido a todos para se interessarem pelos eventos que esta casa promove. Eles são sempre muito divulgados pelo site da academia, pelo Facebook, enfim, a imprensa também cobre os eventos desta casa, e é este o convite, né? Esta é a missão da Academia Mineira de Letras, desde a sua fundação. Mas eu encerro agora a minha participação pedindo palmas antecipadas para a nossa conferencista Clara Arregui. Obrigada, mas essas palmas são para o Etienne, que é ele que merece. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer imensamente a honra e a alegria de estar aqui nessa casa, voltando a essa casa e lembrando que a primeira vez que estivemos nessa casa, né, Goya, hoje nós estávamos fazendo esse exercício de memória, foi, não sabemos há quantas décadas atrás, mas ainda na sede da Rua Carijós, quando Glória, minha irmã, eu, tia Mana, aqui presente, mamãe, e mais algumas mulheres da família, participamos de um jogral promovido pelo Etienne. Você estava, Miriam, na Academia Mineira de Letras, quando recitamos Ismália, de Alfonso de Guimarães, quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a cantar. Vi uma lua no céu, vi outra lua no mar.
lembramos que estavam na plateia daquele evento Oscar Mendes, Aires da Mata Machado, Vivaldi Moreira e tantos outros que a gente não vai conseguir citar agora de memória. Então, a nossa entrada nessa casa já data de muitas décadas e com muita honra e muita alegria, sempre pelas mãos do Etienne, é ele que nos traz aqui sempre, né? Uma outra presença aí de memória não tão feliz foi no velório do Etienne, que foi aqui nessa casa, e no velório do querido Zé Bento Teixeira de Salles, também tivemos aqui presentes. Agora, lembrei com Elizabeth Renaud, nossa presidente, que estive aqui num evento da Academia Feminina, lembra, Elizabeth? Há alguns anos atrás também. Eu não lembro exatamente qual foi o teor do evento, mas foi uma honra também. Eu me lembro de ter estado aqui também. Enfim, para falar sobre Etienne, é um desafio muito grande. Me honra, mas também me enche de cuidados, porque o Etienne foi muito mais do que um simples tio, ele é uma pessoa de muita importância para nós da família, mas também para a nossa cidade, para a nossa cultura, a gente tem muita consciência disso, né? Tem alguns dias, tem algumas semanas que eu estou aí tentando me preparar para essa conversa, e, ao tentar fazer um roteiro do que eu gostaria de falar, eu acabei me deparando com um artigo que eu escrevi sobre ele, poucas semanas após a morte dele. Ele morreu no final de 97, e eu escrevi um artigo que saiu no Pensar, no início de 98, e se vocês não se incomodarem, eu vou lê-lo, porque ele dá uma resumida no principal da trajetória dele, que eu gostaria de falar, e depois eu falo mais algumas outras coisas que eu preparei aqui para vocês. Bom, João Etienne Filho, um intelectual em cena. O que mais dizer de João Etienne Filho? Tá bom, o som tá, né? Para a gravação? A luz está boa. O que mais dizer de João Etienne Filho, intelectual, professor, escritor, homem de teatro, militante católico, desportista? Talvez um dos poucos aspectos de sua vida intensa e extensa, sobre a qual ainda não se jogaram as luzes convenientes, seja a relação familiar, paradoxalmente tão determinante em diversos momentos de sua trajetória. Afinal, foi por causa das dificuldades emocionais geradas pela distância de seus pais que Etienne voltou para Belo Horizonte após cerca de 6 anos no Rio de Janeiro, entre o final dos anos 40 e o início dos anos 50. Uma decisão que mudou a rota de sua história intelectual, devolvendo-o a um papel de destaque apenas no âmbito da província. E ainda assim, cindido entre a militância católica fervorosa e a vida boêmia, eufemismo para seu dilema moral. Saudar mais a presença do sobrinho mais velho também, Eugênio, chegando ali. Etienne era o primogênito de uma família grande e pobre. Nascido em Caratinga, veio para Belo Horizonte junto com sua mãe, a professora primária, Dona Glorinha, que iria integrar-se à primeira turma da Escola Nova, da educadora Helena Antipoff, em 1929. Aqui chegando, mal tendo completado 11 anos de idade, conseguiu bolsa de estudos no Colégio Arnaldo, onde os padres perceberam sua rara inteligência e lhe deram o necessário suporte na primeira separação da família. Em 1935, aos 17 anos, o talento jornalístico de Etienne lhe valeu o primeiro lugar num concurso promovido pela Cúria Metropolitana para a formação da equipe do jornal O Diário. O veículo, criado pelo arcebispo de então, Dom Antônio dos Santos Cabral, contou com sua inteligência e feeling durante mais de 30 anos. Foram ali os célebres encontros entre o rigoroso redator e editor e os candidatos a escritor Fernando Sabino, Hélio Pellegrino, Otto Lara Rezende e Paulo Mendes Campos, a quem chamava, carinhosa e sarcasticamente, os 4 cretinos iluminados. Todos eram os talentosos moços mineiros que tinham o direito de passear na Praça da Liberdade e receber cartas do irmão maior, Mário de Andrade.
Bem, todo mundo já sabe dessa história. O que pouco circula sobre aquele tempo é que Etienne não era o velho a aconselhar os jovens. Ele era pouca coisa mais velho que eles, só que havia começado muito novo, bem antes dos demais, e sua experiência falava mais alto. A impaciência também. Em pouco tempo, assim como os 4, sentiu limites na produção intelectual da província e ouviu o chamado da corte. Lá, a partir de 46, encontrou trabalho em jornais e também um contato bem próximo com a inteligência católica que trilhava as mesmas preocupações ideológicas. Como secretário de Alceu Amoroso Lima, compartilhou com ele formulações teóricas inspiradas em Bernanos, em Teilhard de Chardin, Maritain e outros pensadores católicos. Participava intimamente da preparação de textos e cursos. Chegou a herdar as aulas do mestre na Universidade de Santa Úrsula. Doutor Alceu deu-lhe o título de secretário perpétuo, o que lhe valeu a condição de sócio honorário, sempre presente às reuniões especiais do Grêmio Literário Tristão de Ataíde, que o padre José Pedro Mendes Barros criou há quase 60 anos em Ouro Preto. Há quase 60 anos, já tem 20, né, gente? O Rio de Janeiro amplificou em ressonância nacional outra vertente da atuação de Etienne, o basquete. Foi campeão como treinador do Clube Carioca Grajaú, angariando os ciúmes dos mineiros, mas sua grande paixão pelo teatro não se consumou nos palcos cariocas. Não há registro de qualquer trabalho seu naquela época, a não ser as amizades que cultivou com Paulo Otran, Antônia Carreiro e outros artistas. O Cláudio estava lembrando ali agora, a Araci Balabanian também, né, entre outros. O Cláudio Arregui, que não está aqui hoje, mas a gente fica trocando figurinhas pelo WhatsApp. O teatro para Etienne foi exercício de amador, num tempo em que não havia conotação pejorativa no termo. Paixão herdada do pai, João Etienne Arregui, que participava em Caratinga das primeiras montagens do grupo Teatro em Família, novamente a marca doméstica que determina um espaço e uma vertente por onde seguir. Quando morava em Belo Horizonte, aos 20 e poucos anos, Etienne só nas férias encontrava tempo para dirigir irmãos, primos e vizinhos quando voltava a Caratinga. E aí a Boneca e o Massacre são dessa época. A trupe familiar se reorganiza somente nos anos 50, quando seu João, Dona Glorinha, a filharada, alguns já casados, se transferem para a capital. O início dos anos 60 é o tempo dos 2 trabalhos mais representativos dos Arregui, o Alto da Compadecida e o Natal na Praça. No primeiro, o melhor trabalho de seu irmão Gastão Arregui, talento cômico que só funcionava sob a direção severa, implacável mesmo, de Etienne. Nunca repetiu no teatro profissional seu impagável João Grilo. Ariano Suassuna, o autor, assistiu e teria declarado que não ter visto montagem e personagem mais bem defendidas. O Alto Natalino de Henri Guéon e a Comédia Nordestina ganharam diversas outras versões dirigidas por Etienne, alternando-se sobrinhos, irmãos e alunos nos diversos papéis ao longo dos anos. Alguns aqui presentes, né? Glória Maria, Tia Mana, vários de nós. Paralelamente, as duas, né, Glória? Obrigada, Olavo. Paralelamente, integrava a equipe do Teatro Universitário, ao lado de Aide Bittencourt, Otávio Cardoso, Paula Lima, entre outros. Ricardo é dessa época, Ricardo? Você é do TU dessa época? Não chegou a ser, não, né? Com sua impaciência para o achismo dos novatos, arrumou muitos desafetos, que, ao longo dos anos, reconquistaria para amizades sólidas e respeito mútuo. Deu aulas de teatro também na FAF-BH, a Tia Mana estava nessa época, né, Tia Mana? De História no Colégio Estadual Central, eu estava, Diana também, e Diana também estava, de Português no Padre Machado. Todas as atividades que desenvolveu em sua vida foram concomitantes com o ofício do magistério. Carinhosamente chamado de professor por todos que o conheciam, era pouco mais que força de expressão dizer que havia dado aula para meia dúzia... Não, desculpa. Que tinha dado aula para meia Belo Horizonte.
Como ator, Etienne, nos primeiros tempos, reservava-se papéis de menor porte, como o narrador palhaço do Alto da Compadecida e uma ou outra substituição nas demais montagens. Seu histrionismo foi revelar-se somente na revolucionária montagem de A Cantora Careca, de Eugênio Ionesco, direção de José Antônio de Souza, quando, numa espécie de reconciliação, a velha guarda do TU, representada por Etienne, passou a aplaudir as aprontações da meninada com quem tanto havia se confrontado. Uma década depois, no início dos anos 80, voltou à cena numa posição que se repetiria daí em diante, como homenageado por papéis criados para ele ou de importância simbólica. O Garçom Tininho e o Velho Mestre, em Um Encontro Marcado, adaptação do romance de Sabino, por Paulo César Bicalho, uma participação especial em Galileu Galileu, de Brecht, dirigido por Pedro Paulo Cava, Um Prisioneiro Kafkiano, na videopeça O Estripador da Rua G, de Roberto Drummond, direção de Elvés Guimarães, Uma Figura Muda, de fortes expressões, em Desejos de Afrodite, texto e montagem de Carl Schumacher. Não são todos os seus trabalhos nas últimas décadas, não foram, né, todos os seus trabalhos nas últimas décadas, mas denotam a tendência a, mais que explorar um talento de intérprete, homenagear o formador de tantas gerações. Só terminando aqui, para seus sobrinhos, que somos nós, alguns aqui presentes, Roberto também chegou ali, a maioria dos quais o tratava por padrinho, Etienne foi mais que tio, uma espécie de avô, modelo, nem sempre a ser seguido, em tantos aspectos, mas sempre um desbravador de caminhos. O padrinho, aqui distante do Godfather mafioso, ou do presenteador nos aniversários, no papel sui generis, o homem dos livros, da biblioteca de milhares de volumes, uma instituição que municiou de teatro, filosofia, filologia, história e muita literatura todos que precisaram dele. Consciente ou inconscientemente, a família Regui se espalhou pelo jornalismo, pelo teatro, pelo magistério. A poesia, um ou outro toca de leve, timidamente. A torcida pelo América, seu clube do coração, enche combes e combes entre seus irmãos, sobrinhos e sobrinhos netos. A dedicação apaixonada a causas e profissões de fé tem seguidores dentro e fora da família. O serviço da arte e da cultura brasileira foi um exemplo de vida que ilumina caminhos e não se perde. Sua obra rende frutos. Então, eu escrevi isso e para reescrever um roteiro para falar com vocês, eu acho que eu iria acabar falando isso que estava aqui nesse resumo. Mas eu quis ir um pouco além do que eu escrevi, né, em janeiro de 2008, e dei uma relida nos livros dele. Acho que nada mais adequado para a Academia Mineira de Letras a gente falar um pouquinho dos livros dele. Quando menina, a vida inteira, eu soube dos 2 livros dele que se falava e que havia lá em casa, Os Tristes, de contos, e As Desesperanças, de poesia. Eu não conhecia, e vou confessar para vocês, conheci hoje, O Dia e Noite, que é o primeiro livro de poesia do Etienne. Eu julgava perdido esse livro. Eu fiz pesquisa na estante virtual, nos sebos, e estava há alguns dias procurando, e descobri 2 exemplares, um com Beto, que foi o último secretário do Etienne, e esse aqui, que era o exemplar pertencente a ele, que Mário Arregui, meu irmão, herdou. Ele é de 1947. E ele eu achei, lendo agora, hoje ainda, eu achei ele um volume irregular, que é, de fato, um primeiro volume de um poeta aos 19 anos, 29 anos, fiz conta errada. Mas é um irregular que cresce, e isso é muito bonito. O livro tem 4 partes. Ele tem antemanhã, manhã, tarde e noite. Então, esse dia à noite, nessas 4 partes, ele revela assim, uma evolução na poesia desse jovem e tímido poeta, porque o Etienne era, com toda
essa exuberância da sua produção intelectual, na produção própria dele, literária, ele era uma pessoa tímida, em que desesperanças e tristezas e receios e conflitos falam mais forte do que qualquer coisa, mas eu percebi muito isso, essa evolução, esse crescimento, né? Os primeiros versos são da solidão, da queixa, da tristeza, do desejo de um amor que nunca acontece. E ele vai, ao longo desse dia que ele percorre com esses versos, no dia à noite, ele vai crescendo para o mundo, até chegar a alguns versos em que, já na parte da noite da sua poesia, ele está falando com o mundo, ele está falando com a Segunda Guerra, ele está falando com o Holocausto, ele está falando de amor pela humanidade. É bonito, tem umas coisas aqui muito bonitas. Eu não vou ler, porque é enorme o poema, mas eu vou ler só o primeiro comecinho desse Internacional, em que ele fala, chama Internacional, em que ele fala: há um homem perdido na noite que vos grita, uni-vos. Sou um homem perdido na noite. Há um homem perdido na noite que é um grito de esperança. Sou um homem perdido na noite. Então, ele parte da solidão inicial dos versos da antemanhã dele para um grito coletivo e apaixonado pela humanidade e pela esperança, que é fim de guerra. É muito bonito mesmo. Por fim, depois desses 3 volumes, estritamente autorais dele, eu reli também o Cartas do Irmão Maior, que já foi uma edição que eu acompanhei, já estava mais adulta quando aconteceu. Foi uma ideia do Adir Assunção, que mobilizou a MAS Editora e o trabalho de algumas pessoas. Beto, meu irmão, aqui está nos agradecimentos, Roberto. Etienne te agradece aqui. E é muito bonito também esse volume, porque ele reuniu as cartas e bilhetes do Mário de Andrade para ele, o irmão maior, Mário de Andrade, mas ele também acrescenta algumas orelhas que ele escreveu para livros reeditados pela Itatiaia e alguns outros textos a respeito do Mário. E é muito bonita a amizade deles e a liberdade que eles tiveram para tratar de certos assuntos, principalmente isso do qual eu estava falando aqui, que é o que eu chamo de timidez do Etienne. A gente não tem as cartas, a correspondência é passiva, a gente não sabe o que Etienne contou para o Mário, mas ele se queixa dos amigos e do rigor dos amigos para com a sua produção literária. E aí o Mário responde para ele, eu queria ler só 2 pedaços, não são longos, não, que eu acho que são muito expressivos do porquê, né, disso que nós estamos falando, dessa amargura, dessa insegurança que o Etienne sentia. O Mário diz a ele assim: você se sente poeta, se sente escritor de ficção, se sente artista, um decerto complexo de inferioridade, conluiado com os acasos da vida, de que não é o menor uma espécie de complô dos amigos que insistem em não dar importância à sua arte e meio caçoam por fora de você, caçoam por esse instinto de malvadezinha que o homem tem. Tudo isso está fazendo de você, em vez do confrade de artistas, o companheiro de artistas. O que os artistas gostam de ter no meio deles para adonizar eles, para ajudar eles, para eles se aconselharem com, se fortificarem em, se justificarem por. Você é o jornalista de que eles se agradam quando escreve o que vai no teor seu, de você? Não, no teor deles. E quando você, num assomo difícil e fatigante de você a eles, mostra a ficção de você a eles, suas obras de arte, seus versos, se eles nem chegam a desgostar com mais lealdade, mas sem maldade instintiva, animal humana, meio pertencente ao lado da irracionalidade do homem, eles não dão importância, meio entrecaçoam, falam noutra coisa.
e cai num ambiente, um não sei quê, como digam, um entrepejo, um mal-estar, em que todos têm pejo uns dos outros. É pau isso. Legal, né? Aí ele continua falando algumas coisas, e aí vem uma coisa que eu acho que também vai elucidar muito para nós aqui. Ora, você ou se acredita poeta ou não. A decisão tem de ser de você. Se acredita, sim, tem de publicar e esperar o veredito humano dos outros. E dos outros seus contemporâneos. A consagração da posteridade não adianta para ninguém. Para os fatais, ela não adianta. Ele tinha falado a diferença entre poetas fatais e não fatais. Então, para os fatais, ela não adianta, porque eles publicam mesmo. E para os que não são fatais, eu acho que eu não sou fatal poeta, diz o Mário de si próprio, né? Fatalizados na poesia, só a vida viva interessa. O resto é do tal conformismo catolicista. Faça a experiência dura, Etienne. Se publique em livro. Em revista ou jornal não adianta. A conspiração da malvadeza humana independe da vontade dos indivíduos. É força coletiva e continuará. A humanidade conspira contra você. Em grande parte, o culpado é você, por excessivamente bom, como falei. E, para superar essa conspiração, só uma prova bruta, cabal, o livro. Aí, a gente vê que ele publicou 3 livros da obra própria dele, né? E aí, a gente vê que, em cada livro que ele publicou, ele anunciava os próximos livros que ele tinha prontos para publicar. E aí eu fiz um levantamento nesses 4 livros, e ele anunciou que publicaria Os Desamados, romance, A Face Perdida, contos, Clima de Montanha, ensaios, Adolescência, teatro, Um Mundo por um Destino, sobre Otávio de Faria, Tristão de Ataíde e Mário de Andrade. Jornal literário, que eu creio que fossem resenhas, né, Beto, do que ele publicava no jornal. Diário 1, O Tempo é Cruel. A Espora de Prata, contos. Eunice, romance. Que Eunice também tem 2 poemas para Eunice, tem um conto para Eunice, tem um projeto de romance para Eunice. O Aprendiz de Escritor e o Vigília de Outono, que seriam as notas íntimas. E Apenas um Coração Solitário, que seria uma antologia poética com inéditos. Eu fiquei muito chocada de a gente ter 12 títulos do Etienne que não existem. E eu estou fazendo uma convocação aos meus primos, tios, tias, né, que a gente tente resgatar alguma dessas coisas, alguma coisa da produção dele, porque ano que vem é o centenário dele. E se a gente conseguisse encontrar um Clima de Montanha, uma Vigília de Outono, alguma dessa obra dele que a gente pudesse ainda trazer a lume, eu acho que, por mais que ele tivesse a timidez dele, eu acho que a gente deveria fazer isso para ele. Eu iria encerrar aqui, mas aí eu lembrei de falar uma coisa muito importante para nós, sobrinhos, que é a biblioteca do Etienne. A biblioteca dele era um mundo para nós, era um mundo maravilhoso, em que alguns de nós tivemos a felicidade de trabalhar. Eu fui secretária dele durante quase um ano, Tiamana foi. Eugênio? Não, Eugênio. Foi secretário do Etienne? Não. Paulo Fatal foi, Beto, Fred, meus irmãos. Vários de nós tivemos a oportunidade, a felicidade de trabalhar ali dentro daquela biblioteca, convivendo com aquele universo maravilhoso. Quantos mil? 5.000? Por aí, né? Uns 5.000 volumes. Chegou a ter mais, né? Chegou a 8.000, né, Tiamana? A biblioteca do Etienne era um mundo e, infelizmente, o que aconteceu com ela é um pouco do retrato do que aconteceu com o Brasil naquele momento. A gente viveu uma crise econômica violenta. O Etienne, no fim da vida, passou aperto financeiro, teve que se desfazer de boa parte da biblioteca. Uma parte expressiva foi adquirida pelo José Mindlin, pelo bibliófilo, e era amigo dele também.
eu sei que herdei a parte de teatro da biblioteca dele, e aí tem casos muito engraçados, viu, Ricardo? Porque no dia que ele me passou cerca de 800 volumes da biblioteca de teatro dele, ele falou, minha filha, você vai cuidar, eu não estou te dando essa biblioteca, você vai cuidar dela para mim, que eu não dou conta de cuidar. Está sob sua responsabilidade, não é sua, é minha, e a condição é uma única, que você não empreste nenhum livro para ninguém. Não sai livro daí, tá bom? Eu falei, tá bom, padrinho, deixa comigo, não empresto mais nada, nenhuma linha eu não empresto. Aí, semana sim, semana também, ele me ligava e falava, Clara, estou mandando aí o fulano de tal, vai pegar um livro com você. Eu falava, mas, padrinho, mas não é para não emprestar. Não, para esse pode. E assim emprestávamos e os livros circulavam. Depois da morte dele, depois que eu me mudei de Belo Horizonte, eu não dava conta de carregar a biblioteca dele toda comigo. Eu fiz uma seleção e em torno de 400 a 500 livros eu doei para o TU, que foi uma das mais importantes militâncias dele, com a condição também de que, dentro da biblioteca do TU, ali se registrasse Biblioteca João Etienne Filho, e isso foi feito. Né? Os demais livros que eu levei comigo, e em algum momento da minha vida em Brasília já também não cabiam na minha casa, eu fiz uma seleção também bacana, importante, e doei para a Faculdade Dulcina de Moraes, que é a Faculdade de Teatro de Brasília, também com a mesma condição, identificada devidamente, que era uma doação não minha, de Clara Regui, mas do João Etienne Filho. Então, com essa memória da nossa deliciosa biblioteca, do nosso amado padrinho, e com essa conclamação a que a gente encontre algum volume desses 12 não livros do Etienne, para a gente homenagear o centenário dele no ano que vem, eu convido vocês a conversarem conosco sobre João Etienne Filho. É isso aí. Eu quero pedir mais palmas para a Clara Regui. Como essa sessão é gravada, para quem integra o acervo audiovisual da academia, eu pediria que cada um que fizesse intervenção falasse no microfone. Eu acho que é um momento privilegiado de registrar para a posteridade, né, o legado do Etienne. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui a mensagem que o secretário de Estado da Cultura, confrade Ângelo Osvaldo, escreveu para Clara Regui. Querida colega Clara Regui, devendo participar da abertura da 12ª Cine-OP, a Mostra de Cinema de Ouro Preto, importante acontecimento no quadro do nosso audiovisual, não poderei comparecer à Academia Mineira de Letras nesta quinta-feira. Perco a oportunidade de reencontrar a caríssima amiga e colega de jornalismo, bem como de ouvi-la evocar a figura saudosa do nosso escritor João Etienne Regui Filho, seu tio. Tive o privilégio de conhecer João Etienne. Dele, ouvi conferências geniais e assisti a inesquecíveis performances no palco. Era visceralmente um homem de cultura, sintonizado com a literatura e o teatro. Transformado em personagem maior da nossa história cultural, tenho a certeza de que você dele oferecerá a magnífica síntese biográfica. Receba o abraço afetuoso do Ângelo Osvaldo. É isso aí. Depoimentos? Oi. Eu, como sobrinho e secretário que fui do Etienne, eu sou o Beto, né, o sobrinho, filho da Nini, que é uma das irmãs do Etienne. Então, eu trabalhei com ele um bom tempo e eu tinha conversas muito bacanas com o tio, que era tão... eu fiz letras, né, tenho formação em letras, então eu tive a oportunidade de conversar muito com ele sobre vários assuntos literários e tudo, e cheguei a fazer um trabalho de literatura brasileira em que eu escolhi algumas coisas da poesia dele para eu escrever. Então, um dos trabalhos que eu fiz da literatura brasileira, eu peguei os livros e tudo, fui vendo a poesia, e o trabalho se chamava João Etienne Filho, um neo-romântico,
porque lendo toda a poesia e muita coisa que ele escrevia, eu tentei identificar como que ele se enquadraria, assim, como que ele se colocaria, como sua obra se colocaria num estilo literário, né? Então, eu me lembro que foi um trabalho muito legal. Eu mostrei para ele, naturalmente, ele fez várias considerações, foi uma troca muito legal. Quero lembrar também que uma parte do acervo de livros do Etienne foi acolhida pelo Tribunal de Justiça, lá da Raja Gabalha. João Bosco Murtalari. Exatamente. Foi uma solução muito providencial no momento em que aconteceu, porque é um acervo que, como todo acervo literário, tem suas dificuldades para ser acolhido e hospedado e bem acondicionado, onde quer que seja, né? Tem que ter condições, tem que ter espaço e tudo. Então, foi uma solução muito, muito conveniente que aconteceu naquela vida época. dele, né, Beto? Ou foi após a morte? Acho que foi logo depois que ele morreu, não me lembro bem. E qualquer outra coisa que eu ia acrescentar? E eu tive também assim, o prazer de ter feito teatro com ele. Nós fizemos, né? Nós participamos do pedido de casamento, que foi uma das montagens que a gente fez com ele. Foi muito bacana. O tio Gastão, que a Clara já falou, Clara e eu contracenando essa E o peça. pedido de casamento e o Amor por Anexins. Não, você não fez o Amor por Anexins era você e o tio Gastão, né? Então, assim, foi um aprendizado, uma convivência que eu não esqueço nunca. Tenho muito carinho pelo Padrinho João e eu me emociono sempre que eu lembro dele. Obrigado. Sobre isso... Só esclarecer essa questão do padrinho, eu falo en passant ali no texto do jornal, que ele era padrinho de praticamente um filho de cada irmão, né? E então, mas a Glória, minha irmã, foi a primeira a chamá-lo de padrinho, e aí inaugurou esse costume de nós o chamarmos de padrinho, e aí veio aquele monte de sobrinho que só o chamava de padrinho, todo mundo chamava de padrinho. Mas eu, por curiosidade, tentei levantar no WhatsApp da família quem que era, de fato, afilhado dele. E aí o Cláudio Arregui, que mora em São Paulo, falou: eu era afilhado, sobrinho, aluno e ator, conforme ele me apresentou para Araciba Labanian. Então, eu esqueci de falar isso, Beto, que eu sou sobrinha, não sou afilhada, mas fui aluna de História no Estadual e atriz dele nas montagens de Pedido de Casamento e O Amor por Anexins. Meu nome é Maria do Carmo, eu sou a 8ª filha de 12 na família, a irmã do meio dos vivos, enquanto a gente vivia com eles. Eu fui secretária dele mais de ano, talvez uns 2, e me especializei em responder cartas dele, porque tínhamos um estilo meio parecido e eu imitava para que ele pudesse andar em dia com a sua correspondência. Depois, eu fui comadre e afilhada de casamento, porque ele padrinhou, me deu o melhor presente da minha vida na época, e o meu primeiro filho é afilhado dele. Mas eu me orgulho muito de ter sido atriz dele. E ele chegou a falar uma vez que eu era uma revelação e que eu era a maior atriz dele. Mas eu não cresci para merecer, não, que ele tinha todas elas pequenas, né? Mas o mais importante que marcou a minha vida é que eu fui aluna dele na faculdade, quando ele dava técnicas de teatro para comunicação. E eu me esmerei tanto, e ele foi tão bom professor, mas tão bom, que eu fiquei com o caderno mais cotado da turma, xerocado pela turma toda, porque eu tinha até os gestos dele, eu desenhava no caderno, porque ele era um homem dos gestos. E fiz teatro, fui aluna, e foi mais importante substituí-lo nas faculdades em que ele dava a matéria. Eu cheguei a lecionar as técnicas de teatro com os meus cadernos e com o abono dele e com a biblioteca a meu serviço. Fui uma irmã que acompanhei até a hora da morte. Então, eu tenho uma ligação muito forte
com a memória dele. Muito orgulho de ter sido sua irmã, sua amiga, sua companheira e muito crítica com ele também. Alô. Ricardo Camargo, eu sou jornalista, também ator, diretor de teatro, radialista. Eu conheci, quando eu conheci a Etienne, a gente já, você falou sobre o TU, né, eu até fiz alguns cursinhos lá, mas a gente já militava na área, fazíamos teatro, inclusive administrávamos o teatro aqui do lado da EMI, e ele foi uma das pessoas que deu muita força na época, né, que foram, talvez, a gente e o Zé Maia, lá embaixo no Senac, fomos os 2 primeiros grupos que resolveram, bom, nós vamos montar a casa de teatro, vamos ver teatro. O Etienne deu muita força nisso. Mas uma coisa me espantou na sua colocação, que eu não conhecia da história dele, que é essa militância com a juventude católica. Porque a gente que acompanhou a carreira dele sabe que ele passou por, né, várias gerações do teatro mineiro e por vários tipos de espetáculos e de trabalhos, alguns deles até meio heréticos, vamos dizer assim. Né? Como é que era esse... Nunca teve um conflito entre o novo e esse conservadorismo, não? Só tinha. Eu chamo isso aqui naquele meu texto de dilema moral, mas havia, sim. Ele tinha muita contradição, ele era uma pessoa muito contraditória entre essa vida muito religiosa, de uma fé muito profunda, muito arraigada e muito familiar, e a vida fora, a vida na rua, a vida de professor, de boêmio, de artista. E eu acho que eu chamo isso de dilema moral, mas são muitas contradições mesmo, porque havia até um certo moralismo dentro de casa. Eu nunca me esqueço da gente adolescente e ele mandando as nossas mães não nos deixarem ir assistir qual era o filme, Miriam? Romeu e Julieta, que tinha cena de alcova. Cena de alcova. Não, este não. E a gente olhava para ele e falava, padrinho. Porque, né, a gente, depois da adolescência em diante, quando começamos a trombar com ele pelos bares da vida, pela noite, pelo teatro, era muito contraditório. Ele não queria que a gente visse a bundinha do ator do Romeu e Julieta. Mas era assim, era uma das contradições dele, e talvez um dos motivos que expliquem essa quantidade de projetos não realizados, né, essa quantidade de diários íntimos, que não sabemos se existem ou não, em que ele talvez abrisse seu coração, em que talvez ele se colocasse com mais desnudamento, e que ele, inserido nesse conflito, nessa dubiedade, não, nessa quase vida dupla que ele tinha da igreja e do bar, da boemia, né, e do confessionário, que certamente o segurava em se abrir talvez mais, né, como artista, em se colocar talvez mais como artista. Com certeza uma contradição. Só para complementar, você falou muito da história do TU. O TU, na verdade, naquela época, tinha um tripé, né, que era o Etienne, o Pontes de Paula Lima e Dona Madame de Bittencourt. Como é que... Você tem alguma história sobre a convivência desse trio? Porque durante muitos anos foi uma espécie de triunviratum do teatro mineiro, né? Não, eu era muito nova. Mamãe chegou a fazer o curso lá, mas mamãe engravidou e teve neném no meio do curso, ela nem chegou a concluir. Então, ela contava pouca coisa. Não... Mas eram amigos. A ideia era muito, muito grande amiga dele. Né, frequentava. Tia Mana, fala, por favor. Porque eu era muito criança nessa época, eu não tenho... Tia Mana tem convívio mais. Havia uma amizade muito grande, unida pelo teatro, porque o Etienne sempre foi amigo do Paula Lima, desde que o Paula Lima era adolescente. Eles foram muito amigos, daqueles que pediam bênção, né, que procurava, que liam juntos, frequentava as festinhas da nossa casa, que eram muito comuns.
Inclusive, no meu casamento, ele estava presente quase como um irmão. Então, existia uma amizade muito grande. Quando a Aide veio para cá, talvez tenha havido alguma coisa que eu via de algumas pessoas, um certo ciúme, porque a Aide veio com todo o poder, né, e toda a competência. Mas se tornaram grandes amigos, inclusive de frequentar a nossa casa, de participar das nossas reuniões, convidadas que eram, inclusive, a mãe de Aide também junto com ela. Então, nunca houve assim, uma discrepância entre a amizade ou algo que os separasse. Mas o Etienne não se deixava dominar. Então, com certeza, lá nas reuniões dos três, pode ser que tenha havido alguma, né, diferença, mas assim, que fosse oficial ou que tirasse os três da amizade ou da coisa, nunca houve. Até um respeito muito grande que dava conselhos para a gente, até deu para mim, quando fazia teatro com o Etienne, quando nós fizemos grupo de teatro, nós fizemos um curso juntos, o Etienne me dava a força, a Aide também dava. Então, quer dizer, existia, sim, uma amizade entre os três muito grande. Nunca houve, assim, uma competição. Não, competição de querer derrubar o outro, em absoluto. Nunca houve. Pelo menos que a gente saiba, né? Glória? Não? O Etienne também é personagem. Né? Nós sabemos, por exemplo, que o Fernando Sabino se refere muitas vezes a ele na sua obra literária, e os outros escritores também que compuseram aí o quarteto, né? Os quatro cretinos sempre se referiram muito ao Etienne. Inclusive, no Encontro Marcado, ele aparece muito. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse poderoso personagem que ele se transformou, porque ele é um personagem fascinante, atraente, sedutor, que chama a atenção até hoje, né? Pela polivalência dele, pela multiplicidade de funções e de tarefas que ele desempenhou ao longo da vida. Né? Ele entrou para a história da nossa cultura, de onde ele não vai sair nunca mais. Como é que você analisa essa potência do Etienne como personagem da nossa história? Eu acho até que, no Encontro Marcado, ele mesmo fazia questão de dizer que o personagem não era ele, que tinha alguns aspectos que eram baseados na relação dele com os quatro rapazes, mas que nem tudo ali e tal. É claro, o ficcionista mistura, aproveita determinados elementos, mas não é exatamente. Né? E, agora, eu acho isso que você está falando, que o Etienne se tornou um personagem de Belo Horizonte. Né? Era uma pessoa que, assim, eu andava muito com ele, principalmente depois que ele foi ficando mais velhinho, com mais dificuldade assim, de se deslocar, e a gente combinava, eu falava, padrinho, você tem ido ao teatro? Ah, não, estou com preguiça, estou cansado, estou com frio. Eu falava, não, vamos lá, eu passo e te pego. Ah, você me pega? Pego. Ah, então eu vou. Aí a gente sempre tinha esses combinados. Eu e o padrinho sempre tínhamos uns combinados. Eu falava, padrinho, mas tem uma condição, hein? Não vamos para o camarim. Porque eu, naquela época, eu já tinha me tornado crítica de teatro, e eu não gostava de frequentar camarim, eu sou a crítica, amanhã eu vou escrever sobre esse espetáculo, vou ficar lá dentro do camarim, dando beijinho nos artistas. Eu me constrangia disso. Aí ele, não, tá bom, tá combinado. Aí ele entrava para dentro do camarim e não saía nunca mais. E eu lá fora esperando, eu falava, meu Deus do céu, ele vai me obrigar a entrar lá dentro para a gente ir embora. Mas era, assim, era muito legal andar com ele, porque você andava com ele, fosse no teatro, fosse depois na cantina do Lucas, ou fosse em qualquer lugar que a gente fosse comer uma coisinha, tomar uma coisinha, todo mundo conhecia ele. E não é todo mundo do teatro, todo mundo dos jornais, não, era todo mundo, os garçons e todo mundo na rua, e os taxistas, e todo mundo mesmo. Ex-alunos em toda parte. Mas, assim, está nos lugares mais inusitados, e todo mundo fala, ô, professor, como vai, professor? E ele sempre, com o gesto, com a palavra, assim,
E era muito bacana isso. Assim. Isso, mesmo naqueles momentos em que já estava meio cansado, visivelmente cansado, isso reanimava ele, colocava de volta o sorriso no rosto dele, aquela alegria de se sentir conhecido, respeitado, amado, né? Que, afinal de contas, é tudo que a gente quer, né? Nessa vida. Muito bem. Quero mais uma vez agradecer a todos pela presença honrosa, agradecer à presidente, que propicia esse espaço de reflexão cultural. Agradecer muito aos familiares, amigos e admiradores como eu, de João Etienne Arregui Filho. E queria passar a palavra para a Clara para que ela fizesse um pronunciamento final. Eu acho que está tudo dito aqui. O Etienne foi muito grande. Ele foi uma pessoa, como você disse aí, nesses... que bom que você vai falar, Elizabeth. Ele atuou em tantas áreas, ele foi uma pessoa tão múltipla, de tantos talentos, né? E isso se mostra em todas as áreas onde ele atuou. Essa questão do esporte tão bacana, ele ter sido árbitro, ele ter sido treinador, ter sido campeão como treinador. Não é só gostar de uma coisa, é a paixão que faz daquela pessoa um especialista, um talento naquilo, e esse talento que ele mostrou em tudo que ele fez, né? Um talento, uma cultura ímpar, e um tio, como eu disse ali naquele texto, um tio que uma referência para todos nós, esse padrinho que a gente eternamente vai carregar como a nossa grande referência. Sermos sobrinhos do Etienne fez toda a diferença em nossa vida, e sempre positivamente, sempre com orgulho, com honra. Então, assim, eu quero mais uma vez agradecer a honra, a enorme honra de estar aqui. Qualquer primo meu, qualquer tia minha, tio meu, mereceria estar aqui, porque todos nós tivemos essa felicidade, essa honra de ser dessa família e de tê-lo como uma inspiração. Agradeço, sobretudo, ao João Etienne Filho, por tudo. Eu quero agradecer ao Rogério por essa brilhante ideia de trazer Clara Arregui para falar conosco sobre seu tio, escritora e jornalista consagrada, cujos textos são lidos e amados. E essa sua palestra, mais uma conversa afetiva, familiar, ela caracteriza a história da Academia Mineira, porque a Academia Mineira é feita pela memória dos seus falecidos acadêmicos e os presentes também. Cada um acrescenta um ponto na sua história que se torna grandiosa, com as lembranças, com as ocorrências literárias e festivas e artísticas, como de João Etienne, e lembrando também das festas e saraus literários da sua casa, que a minha irmã assistiu muitas vezes, Eleonora Renaud, e que fala até hoje da beleza que era, da união da família dentro daquela perspectiva artística herdada do tio, que ele era o mentor de todos. Então, eu agradeço demais a sua presença aqui, que foi uma honra para nós, e a oportunidade de revê-la com muito carinho, como sempre, a gente dedica a você.